E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês, né? E vamos lá, pessoalzinho do sexto ano, olha só. Na aula passada nós falamos sobre o sistema sensorial, nós falamos da primeira parte, né? Falamos aí sobre a visão, o olfato e o paladar. E hoje a gente vai encerrar falando da audição e do tato, tá bom? O nosso órgão responsável pela captação dos estímulos sonoros é a nossa orelha, né? Tá aí a fotinha de uma orelha para vocês verem aí. E o nosso ouvido, né? A gente vai estudar agora um pouquinho da anatomia do ouvido. A nossa orelha, além de captar os sinais sonoros, né? Ou seja, assim, além de ser responsável por, pelo sentido da audição, ela também é responsável por manter o nosso equilíbrio, né? Então, o nosso ouvido, ele tanto tem a função de captar as ondas sonoras, né, o som, e transformar isso em a capacidade de você distinguir diferentes tipos de som, de ouvir, como também de manter o nosso equilíbrio, a nossa postura, a nossa localização no espaço também tem a ver com os nossos ouvidos, tá? A nossa orelha ela é dividida em três partes. Nós temos a orelha externa, né, que é composta pelo pavilhão auricular, o meato acústico externo, que é esse canalzinho, e o tímpano, né, que a gente chama de membrana timpânica. A orelha média é essa regiãozinha bem aqui, onde ficam os ossículos. Os ossículos são três ossinhos muito pequenos, que a gente vai já ver quais são eles. E depois nós temos a orelha interna, que é a parte lá de dentro, onde você vai ter o sistema vestibular, né, que é formado pelo vestibulo e pelos canais semicirculares. E nós temos aqui a cóclea, que parece uma conchinha de caracol. E aí nós temos aqui a tuba auditiva, né, que depois vai dar para o nervo que vai levar as informações para o nosso cérebro, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui seria a parte de dentro da orelha, ó. Essa daqui é a membrana timpânica. Essa parte aqui são os ossículos, ó. É a parte interna da orelha, externa, né? A parte média, na verdade. E a parte interna é essa daqui, ó. Esse aqui são os canais semicirculares. Aqui você tem os vestibulos e aqui você tem a cóclea e aqui você tem um nervo que vai levar as informações para o cérebro, tá bom? Esses ossículos, pessoal, que eu falei para vocês, que fica lá na parte média da orelha, ele é chamado de martelo, que é esse daqui, o primeiro, a bigorna e o estribo, tá? Vocês vão ver que as ondas sonoras, elas passam pelo martelo, o martelo capta essas ondas e ele manda para o estribo. E o estribo vai mandar essas ondas lá para a região da cóclea, tá bom? São os menores ossos do corpo humano, são esses três ossinhos aqui, tá aqui a foto deles, ó. O martelo, a bigorna que parece que isso aqui é uma bigorna, né? É um objeto utilizado na indústria siderúrgica e pelo formato dele, o nome do ossinho é bigorna. Isso aqui são estribos, né? Que é utilizado também na indústria e devido ao formato do ossinho, né? Ele é chamado de estribo. Então são os menores ossos do corpo humano e eles fazem parte da nossa orelha média, tá? Lá dentro da orelha na parte média, externa, média, interna, tá certo? Então vamos lá, aqui mais uma vez para vocês verem o canal auditivo, ó, essa aqui é a parte externa da orelha ainda, o canal auditivo, né, a membrana timpânica, parte média, os ossículos, né, martelo, bigorna e estribo, e aqui a parte interna, que é onde você tem o sistema vestibular e a cóclea e o nervo que vai enviar as informações para o cérebro. E aqui a tuba auditiva, né, que conecta também com a parte do paladar, tá bom? Então vamos entender como é que o nosso ouvido capta o som, né? O som primeiro ele vai passar pelo pavilhão auricular, ou seja, o formato das nossas orelhas, né, já é justamente o formato adequado para captar essas ondas sonoras e transmitir ela para a parte interna. Então as ondas sonoras passam, aqui nós temos os pelinhos, né, a cera, por isso que não pode ficar cutucando o ouvido com o cotonete, porque se você ficar cutucando lá dentro, você vai empurrando a cera mais para a parte do pavilhão auditivo e isso pode ter problemas depois, tá? Inclusive uma das doenças que ocasiona no ouvido é a otite, né? Que é a inflamação do ouvido, da parte média do ouvido, né? Fica inflamado e isso dá uma dorzinha muito chata, né? Principalmente quando é por bactérias ou às vezes a água no ouvido, né? Infecciona e aí dá otite, que é essa inflamação no ouvido, tá bom? Então o som, as ondas sonoras, elas passam pelo pavilhão auricular e vão chegar até a membrana timpânica. Quando essas ondas passam, elas geram vibrações. E essas vibrações, quando passa pela membrana timpânica, ela é enviada para os ossículos.
Os ossículos, né, o martelo, a bigorna e o estribo, quando essas ondas sonoras passam por ele, eles servem como se fosse um amplificador. Eles amplificam essa vibração, né, e encaminham ela para a região da cóclea, que é essa regiãozinha aqui, ó, que já é na parte interna. Dentro da cóclea você vai ter células sensoriais que vão captar essas vibrações e vão transformar essas vibrações em estímulos nervosos. Esses estímulos nervosos são transmitidos para o nervo, né, que a gente chama de nervo auditivo, ou pode chamar também de nervo vestibulo-coclear, tá? Quando as ondas passam por esse nervo, na verdade agora na forma de estímulo nervoso, né, esse nervo transmite esse impulso nervoso para o cérebro e o nosso cérebro ele traduz isso como som. E ele transforma essas vibrações em som. E aí você consegue distinguir sons diferentes, né? O grave, o agudo, o médio. Isso aí é o timbre, né? É os diferentes tipos de som. Se você pegar, por exemplo, um violão e fizer a nota dó, e pegar um piano e fizer o dó também, é a mesma nota, mas cada instrumento tem um timbre diferente, é uma característica diferente, né? E a gente consegue detectar isso graças ao nosso sistema auditivo, graças a todo esse conjunto de órgãos, né, que forma a nossa orelha, né, que consegue captar essas ondas e transmitir para o cérebro. Lembra que todos os órgãos do sentido, gente, eles captam a informação, mas quem traduz tudo é o cérebro, tá bom? Então vamos adiante. Além do que eu falei para vocês, além da função de captar o som, a nossa orelha ela também tem a função de equilíbrio. Como assim? Nessa regiãozinha aqui, pessoal, ó, eu estou dando um zoom aqui para vocês. Na parte média da orelha ficam os ossículos. E aí lá na parte interna fica o sistema vestibular. O que é isso? O vestibulo é essa região aqui, ó, que ela é perto da cóclea e ela é perto dos canais semicirculares. Bem aqui no meio, você tem duas estruturas chamadas de urtículo e sáculo, né? Que eles são chamados de órgãos otolíticos ou órgãos vestibulares. Essas estruturas aqui, dentro delas você tem uma substância chamada carbonato de cálcio. São grãozinhos, como se fossem mini pedrinhas. E elas ficam aqui dentro, e aí, à medida que você vai se movimentando, elas vão também ou para um lado ou para o outro, né? E graças a essa substância que fica lá dentro, né, ela vai se movimentando junto com o nosso movimento do corpo, o cérebro ele consegue entender aonde é que nós estamos, né? A nossa posição é informada justamente por isso daqui, porque ele envia sinais para o cérebro, né? Esse movimento dessas pedrinhas lá dentro, elas enviam uma mensagem para o cérebro e ele consegue identificar onde é que a gente está. Já os canais semicirculares, dentro dele existe um líquido, né? E além desse líquido tem um conjunto de células, né? Quando você se movimenta, né? Principalmente se vai mexer na cabeça para cima ou para baixo, esse líquido ele se movimenta também e ele acaba pressionando as células ciliares. E essas células mandam um impulso nervoso para o cérebro e ele indica a nossa posição e o nosso equilíbrio, né? Quando você está girando o corpo, girando a cabeça, esse líquido vai girando também, ele vai se movimentando para o corpo, para o cérebro saber onde é que você está, qual é a sua posição e o equilíbrio. É por isso, gente, que esse conjunto aqui todinho, ele é chamado de labirinto. E existe uma doença chamada labirintite, né, que é a inflamação dessa região. E aí, na labirintite, esse líquido ele fica se movendo sem você estar se movimentando. Então, o cérebro entende que você está se mexendo sem você estar. E aí você acaba tendo o principal sintoma da labirintite, que é tontura, né? Pessoas que têm labirintite, elas têm muita tontura, porque justamente está com problema nos canais circulares e são eles que mantêm a função de posição e equilíbrio do corpo, tá bom? Essa capacidade de perceber o lugar que a gente está e o movimento que a gente realiza, né? Porque o cérebro se comunica diretamente com o nosso sistema muscular e esquelético para saber manter a nossa posição. Isso é chamado de propriocepção, né? Propriocepção é a capacidade que nós temos de perceber o lugar no espaço e os movimentos que a gente realiza. E tudo isso é feito graças ao nosso ouvido, né? Graças ao nosso aparelho auditivo, tá bom? Então, ok aí sobre a audição, né? A anatomia da orelha. E por último, gente, nós temos o tato. O tato, né, é o último sentido que a gente vai estudar. E diferente dos outros sentidos, né, o tato ele não tem apenas um receptor. No caso da visão, são os olhos. No caso do olfato, são as cavidades nasais. No caso do paladar, é a língua. E no caso da audição, é o ouvido. No caso do tato, é a pele, né? Os nossos receptores táteis, ou seja, as nossas células responsáveis por captar a sensação do toque, por exemplo, né, o nosso tato, ele está espalhado pela nossa pele todo. E a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, em toda a região da pele há sensores, ou seja, há células sensíveis, né, que captam as informações, tanto de pressão, temperatura, dor, o toque.
Então, todas essas sensações que a gente consegue perceber, se está frio, se está quente, quando você sofre um arranhão, quando alguém lhe belisca, quando você toca numa superfície quente, todas essas sensações são captadas graças às células sensoriais que existem espalhadas por toda a nossa pele, tá? E aí, eu trouxe aqui uma figura para vocês verem da nossa pele, né? A nossa pele tem aqui os poros, nós temos o pelo, né? Nós temos algumas camadas de célula aqui na pele, ela é toda revestida por nervos, né? Tem a glândula sebácea, que é responsável por produzir o sebo, que é uma substância oleosa, né? Que é essa glândula que, quando ela começa a produzir em excesso, vai formar as espinhas, a acne, tá? E a nossa pele, ela tem três camadas. Nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial, né? Que não tem vaso sanguíneo, né? E ela dá suporte, é onde ficam as unhas, as glândulas, os pelos, tudo isso fica na região da epiderme. Mais a fundo, nós temos a derme, que já é a camada responsável pela elasticidade da pele, e é aqui que ficam os nervos e os vasos sanguíneos. E por último, nós temos o tecido subcutâneo, né? Que é a última camada, que é a camada mais profunda e é basicamente a parte de tecido adiposo, onde ficam as células de gordura, tá? E ela tem a função de proteger os músculos. É por isso que quando se sofre uma queimadura de terceiro grau, que ela atinge até a terceira camada da pele, a pessoa não sente mais dor, porque os nervos responsáveis pela dor, por detectar a dor, eles ficam na segunda camada. Quando a queimadura é terceiro grau, ela já destrói todas as camadas e aí você não sente mais dor, porque já destruiu todos os nervos responsáveis por captar a dor, tá? E aí, gente, espalhado pela nossa pele, nós temos os chamados sensores táteis ou receptores, tá? Cada receptor desse é responsável por captar uma informação. Então, por exemplo, as terminações nervosas livres que ficam nessa região aqui, por exemplo, elas são responsáveis por captar o calor, o frio e principalmente a dor e as cócegas, né? Quando alguém fica ali cutucando, sentindo cócega, os receptores que detectam isso espalhado na sua pele são as terminações nervosas. Além disso, nós também temos os discos de Merkel. O disco de Merkel é responsável por captar a sensação do tato e de pressão. Quando alguém lhe belisca, por exemplo, ou cutuca você, né, você consegue detectar isso graças aos discos de Merkel. Além disso, tem os terminais de Krause, que é responsável pela captar a sensação de frio. E nós também temos esse aqui é a raiz do pelo, né? Também tem a ver com tato. Aqui nós temos os corpúsculos de Meisen. Nessa região aqui ficam os corpúsculos de Meisen. Para que serve os corpúsculos de Meisen? São receptores que detectam vibração, pressão e tato, tá? Os corpúsculos de Pacini conseguem captar pressão também e vibração, né? Você tem três sensores de vibração e de pressão do toque. E nós temos os corpúsculos de Ruffini, que também detectam o tato, né? A textura. Quando você toca e você sente a textura, isso também é graças aos corpúsculos de Ruffini, tá bom? Aqui eu coloquei de novo outro exemplo para você ver, ó, dor, né, terminações nervosas, pressão quando alguém lhe belisca, os corpúsculos de Meisen e os corpúsculos de Pacini, tá? Frio e calor, os corpúsculos de Krause e os corpúsculos de Ruffini, que também detectam frio e calor. Então, uma observação que eu coloquei aqui, pessoal, é que os nossos lábios, as pontas dos dedos, as palmas das mãos e as plantas dos pés são regiões muito mais sensíveis. O que é que significa dizer que elas são mais sensíveis? Significa que elas têm uma maior quantidade de receptores táteis. Então, esses receptores que eu mostrei para vocês, corpúsculo de Meisen, corpúsculo de Krause, as terminações nervosas, né, responsáveis pela sensação de dor, que inclusive a dor, apesar de ser desconfortável, né, ela é muito importante porque ela, quando você sente dor, né, você sabe que aquilo que lhe causa dor é perigoso, né, um material cortante, por exemplo. Então a dor ela é importante para você saber o perigo. E aí, né, a farmacologia, né, a ciência médica desenvolveu os analgésicos, que são os medicamentos para diminuir a dor, tá? Então, essas regiões mais sensíveis que eu falei para vocês são regiões onde há uma maior quantidade de terminações nervosas, onde há uma maior quantidade de receptores. E aí você consegue detectar melhor nessas regiões. As palmas das mãos, as plantas dos pés, a ponta dos dedos tem muitos sensores, né? É uma região onde tem uma grande quantidade de receptores, por isso que são regiões mais sensíveis, tá bom? Gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido. A gente encerrou hoje a falar do nosso sistema sensorial. Nós já vimos os 5 sentidos, né? Terminamos por aqui. A partir da próxima aula a gente já vai continuar a nossa viagem pelo corpo humano, falando agora sobre o sistema respiratório. Depois que a gente aprendeu os 5 sentidos, como é que o nosso corpo capta as sensações, a gente agora vai para o fundamento, né? A gente só consegue estar vivo graças ao ar. A gente precisa respirar. Então a gente vai entender como é que esse oxigênio, como é que esse ar
ele passa pelo nosso corpo, né? A gente vai estudar o sistema respiratório, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.